Olá, meu nome é Daphne e eu vou apresentar o projeto de iniciação científica de mapeamento de inovações tecnológicas em recursos hídricos, sob a orientação de Sabrina de Oliveira e Tadeu Malheiros. O projeto buscou compreender a interação entre as demandas das bacias PCJ em relação aos serviços de recursos hídricos, com as ações em andamento nas bacias, no que se diz a respeito à inovação tecnológica. Além disso, o projeto busca compreender as ações que já vêm sendo empreendidas nas bacias PCJ, seja pelas empresas atuantes no setor de recursos hídricos ou pelas iniciativas das instituições de pesquisa, indicando a presença e caráter de inovação tecnológica. Como objetivo secundário do projeto, buscou-se conciliar as informações das instituições que atuam nas bacias PCJ bem como a maior aproximação com as universidades da região, buscando também entender qual o cenário enfrentado pelas instituições presentes nas bacias PCJ. O objeto de estudo é a Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí, bacia a qual possui uma extensão de mais de 15 mil quilômetros quadrados, estendendo-se ao longo de 76 municípios de São Paulo e Minas Gerais, e atendendo mais de 5 milhões de habitantes. A bacia PCJ é gerenciada pelos comitês PCJ, órgão qual é integrado ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, previsto pela Política Nacional de Recursos Hídricos. A função dos comitês PCJ é promover o gerenciamento dos recursos hídricos de forma descentralizada, participativa e integrada, por meio da utilização, conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos. Esse órgão também é responsável por realizar a estruturação do plano de bacias. O Comitê PCJ é estruturado em 11 câmaras técnicas que atuam na gestão da bacia. Para esse trabalho, tem o destaque da Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias. A CTID tem como objetivo coletar, sistematizar, armazenar e disseminar informações de cunho científico e tecnológico para promover a integração e divulgação dessas ações. Por meio disso, a atuação do CTID é importante na integração entre instituições acadêmicas com a realidade dos envolvidos na bacia, assim atendendo às suas demandas. Esse trabalho foi fundamentado em três principais metodologias, iniciando pela revisão da literatura, que, por meio da utilização das plataformas Cielo, Scopus e FAPESP, pe- esse trabalho foi fundamentado em três principais metodologias, iniciando pela revisão de literatura, que, por meio das plataformas Cielo, Scopus e FAPESP, na data de março de 2023, utilizando o string de buscas Bacia PCJ, foi possível realizar a busca de pesquisas acadêmicas no contexto de interesse. Em seguida, foi realizada a análise documental de dados fornecidos pelos comitês PCJ, órgão qual é responsável pela gestão de bacia PCJ, tendo o uso do Plano de Recursos Hídricos como o principal documento, plano qual é empregado para os anos de 2020 a 2035. E, por fim, teve-se a coleta de dados por meio da aplicação de entrevistas e formulários para a coleta das demandas das bacias com as empresas que atuam diretamente nas bacias PCJ. Essas metodologias possibilitaram o alcance dos resultados que serão apresentados em seguida. Por meio da tabela número 1, é possível identificar que as principais instituições que atuam nas pesquisas da Bacia PCJ são instituições de ensino superior pública, seguido pelos órgãos governamentais e instituições de ensino superior privada. As empresas privadas se apresentam de forma menor. A tabela número 2 apresenta resultados de caracterização de serviços e demandas. Essa classificação foi baseada na análise dos usos de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que oferece uma visão abrangente dos possíveis usos da água. Já a classificação de demanda leva em conta as dinâmicas regionais, que são muito amplas. Por meio delas, é possível entender que as pesquisas são fundamentadas, em sua maioria, no abastecimento público, já as demandas são mais voltadas para as questões ambientais, tecnológicas e organizacionais. Através dos dados apresentados, é possível identificar que as metas estabelecidas no plano de bacias têm uma abordagem de longo prazo, principalmente para a CTID. No entanto, os desafios que a CTID apresenta são urgentes e devem ser enfrentados no presente. Já os formulários indicam que a demanda por inovação tecnológica abrange diversas outras áreas relacionadas aos serviços de recursos hídricos, e não apenas ao abastecimento público. Enquanto isso, a literatura destaca que os serviços de abastecimento hídrico são uma prioridade e devem existir em concordância entre as pesquisas universitárias e as metas do Comitê PCJ. Dessa forma, chegamos às considerações finais, levando em conta que os esforços atribuídos ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas estão sim alinhados com as metas propostas pelos comitês PCJ, que priorizam o abastecimento público. Já as instituições nas bacias PCJ possuem amplo conhecimento e desempenham um papel fundamental no avanço tecnológico para a gestão dos recursos hídricos.
Indicando, então, que a participação ativa das universidades na contribuição de pesquisas voltadas para os municípios pertencentes às bacias PCJ pode melhorar ainda mais a qualidade desses serviços que estão ligados aos recursos hídricos. Por fim, podemos concluir que essa pesquisa está alinhada ao trabalho da CTID e cumpre sim os objetivos propostos no início do trabalho, conforme o contexto das bacias PCJ.